Nós estamos 2 de preto hoje. Sim. O que isso quer dizer? Ah, Que preto emagrece, sim, exatamente. né? E a gente precisa muito disso. Precisa disso. Autoestima é importante. Exato. É engraçado que eu tô sempre usando preto, tô sempre com o mesmo peso. Não é curioso? Eu acho que é uma grande mentira. Que é a sociedade me contando pra gente. É, e o pessoal ainda é capaz de falar que o branco é a junção de todas as cores. Será que essa é mais uma forma de ser racista ou o Newton tava certo? Sejam bem-vindos a mais um podcast Gritando Baixo. Meu nome é Lucas Pive. E eu sou Ramires Cirilo. E qual é a grande novidade que a gente tem essa semana, Ramires? Nós chegamos ao 16º episódio. O que muita gente não sabe, mas o número 1 e o 6 somado dá 7. E 7 de acordo com os ângulos perfeitos da época de Goldenstein, eles são o número que multiplicado por 3 dá 21. O que é um grande número pra gente. É um grande número pra gente, apesar de a gente estar no 16, ainda não é o 21. Mas você entendeu o caminho? Ah, tem que... tem que fazer esse caminho. Ah, tá bom. Tem que fazer. Sabe por quê? Talvez eu estava considerando a informação final. Não, é porque quando a gente chega no episódio 21, a gente vai falar que 2 mais 1 dá 3. E 3 é nada, mano. Ou seja, a gente vai desconsiderar o episódio 21, é isso? Não, a gente vai continuar fazendo, só que não é nada especial. Você não lembra? Aquele negócio que fala, 3 e 0 é a mesma coisa. 3 e 0 é a mesma coisa? É, nada. Então o episódio 30 não vai ser bosta nenhuma. Nulo. Nulo. Eu e o Ramiro estava falando aqui, antes do podcast começar, que xingar alguém com uma ofensa muito simples é pior do que você fazer uma concepção complexa de uma ofensa. Exato. Então, se você olha pra cara de alguém com seriedade, não querendo ser infantil, e xinga alguém de bobo... Pra mim é um dos mais graves. É o segundo mais grave. Não, é o primeiro mais grave. É o que mais dói, não é? Porque bobo é tipo, nem esforço tem pra xingar. São 2 sílabas totalmente iguais. B-O-B-O, bobo. E outra, bobo, pra mim, é uma ofensa que abre tanta interpretação na cabeça de quem xingou. Tipo, você realmente pode ser um idiota completo na cabeça dessa pessoa. E ela fala assim, você é bobo. Não é? Não é ruim? É muito... ao mesmo tempo que é abrangente, é simples demais pra te machucar tão fortemente. Isso, Não é? exatamente. É simples, Porque assim, quando você é bobo, quando você é criança, talvez, não tenha doído tanto. Mas quando você vai ficando mais velho, você ser chamado de bobo é tão ruim. É pecado quase. É tão dolorido, né? Nossa, é prejudicial. Feio também é horrível. Feio é horrível. A gente tava aqui definindo quem são pessoas feias pra gente antes do podcast começar. Claro que a gente não vai fazer isso no podcast, a não ser que vocês queiram muito saber quem é feio e quem saber não é. Quem é feio e quem não é. Mandem pra gente. Tal pessoa é feia, a gente vai falar pra você quem é feio e quem não é, né? A gente vai se dispor a fazer esse trabalho que eu acho que é muito necessário. Exato. Hoje em dia ninguém mais é chamado de feio. Não. Todo mundo é bonito? Não. Não dá pra falar isso. Não, se a palavra existe, algumas pessoas são feias. Não é? Não dá pra gente definir assim? Não, eu acho que sim. Não, é porque eu acho que assim, as pessoas que brigam quando alguém fala, mas você não pode chamar tal pessoa de feia. Mano, tipo, eu meio que posso. Eu até posso. E não é porque eu sou bonito. É porque eu tenho esses padrões de beleza instalados na minha cabeça desde que eu nasci. Exato. E as pessoas vão falar assim, nossa, porque você é muito escroto, porque você tem esses padrões de beleza. Gente, não é uma questão disso. Eu acho que assim, a gente tem que parar de ficar querendo defender tudo que acontece, porque assim, na cabeça de alguém você também é feio. E eu tô tudo bem pra mim. Exato. Eu sou horrível na cabeça de alguém. Provavelmente. Entendeu? Na cabeça de muitas pessoas, Provável. E agora eu não acho que... Você especificamente. Muito feio. Muito feio. E eu não acho que tenha problema que a gente possa, não na cara das pessoas, mas chegar e falar assim, você é feio. Você é feio. Sim, isso dói. Isso dói, machuca. Mais que um tapa na cara. Muito mais que um tapa na cara. Muito melhor você partir pra agressão psicológica do que física. Porque a física passa. Exatamente. Você põe um gelo ali e passa. E aí, quando alguém te chama de feio, o que você faz?
que você faz? Você não muda, não dá pra mudar. A não ser que Terapia. Terapia. É isso. E Então- a terapia vai mudar? O fato de ser feio? Não vai. Vai continuar sendo feio e louco. Vai continuar sendo feio e horrível. É muito moralismo não conseguir admitir que um bebê é feio. Nossa, eu tava caminhando pra isso, mano. também! Nossa, velho. Chegou como uma tijolada. Eu acho Obrigado. Eu também acho. Eu acho que a gente precisa ter o bom senso. Ah. E assim, você que só tá ouvindo isso e não tá trazendo isso pra uma discussão, tudo bem você assumir pra você mesmo aí que a gente tá certo. Tem criança Como é que é? feia. Não... Não, Ah. porque as pessoas não gostam de externalizar isso. Ah, é, sim, exatamente. Então, já que você tá só ouvindo, você não tá externalizando nada, só concorda com a gente. O- Existe criança feia, gente. O que a gente quer dizer é, conta com a gente. Exatamente. A gente tá Nós- falando o que você sempre pensou. Nós somos os seus porta-vozes. Isso. Porque eu vou falar um negócio aqui. Eu vou até fazer umas menções honrosas. Por favor, Ramires. Eu tive eu não vou dizer a sorte, mas a felicidade de só encontrar crianças bonitas na minha vida até agora, dos últimos tempos. Que bom, né? Eu adoro, porque, sabe por quê? A criança bonitinha mesmo, você tem vontade de amacetar ela, entendeu? Sim, você tem vontade de cometer um crime. Exatamente, de colocar ela no pão, assim, esmagar a criança. Isso. Então, tem algumas crianças que eu tenho tido contato ultimamente e que eu acho elas lindíssimas de verdade. Que Crianças assim, tipo, você vai vendo e você fala, nossa, mano, eu olharia pra essa foto por 2 dias. bom. Olha aí. Mas eu também já tive a infelicidade, uns tempos atrás, de conhecer crianças feias. E não dá nem pra disfarçar. Não dá pra disfarçar. É assim. Oi, tudo bem? Você quer brincar com isso? Vai rápido. Vai rápido, sai de perto. E o negócio é que assim, a criança, todo mundo fala, nossa, que maldade, nenhuma criança feia. E sim, existe criança feia, gente. Não... Infelizmente, assim, se você acredita em Deus, Deus fez gente feia. Se você não acredita em Deus, Gênesis. Acredite, exatamente, Gênesis, acredite na ciência. Acredite na ciência. Não tem o que a gente possa fazer. A gente só tá falando. E o que define feiura? Pra mim é muito sobre a questão da assimetria. Eu também acho. Você não Assimetria, acha? Sim. E outra, se você quiser ser a pessoa moralista e falar que não existe gente feia, é só você virar o seu entendimento pra ciência, que já provou que os olhos humanos gostam de simetria. Sim. Que os olhos humanos gostam de superfícies redondas e macias. Quando a gente olha pra uma superfície redonda e olha pra uma superfície quadrada, com pontas, o ser humano, por instinto e por inerência, vai preferir a superfície mais redonda e confortável. Exatamente. E eu acho que é muita hipocrisia também alguém falar que acha um adulto feio e esquece que aquele adulto já foi criança. Isso. E aquela criança que muito provavelmente ficou feia quando adulta, era feia quando criança também. Provavelmente. E tem o lado contrário. Quando você tem muita sorte de ser uma criança bonita e vira um adulto feio. Ou quando você nasce uma criança feia e vira um adulto bonito. O que é melhor pra mim. Que é pra mim também. Porque quando você é acontece. criança, você não liga pra quem te chama de bobo. Não, Porque nem pra provavelmente feio. você é bobo. Exatamente. E feio também. E feio, talvez. Algumas pessoas. É. Então eu acho que a gente tem que largar disso. E tem que assumir acho. que, gente, existe gente feia aí pra tudo que é jeito, de todas as idades, de todos os tamanhos. Feiura Exatamente. é pra todo mundo. E aqui é o seu lugar. E aqui é o lugar de quem é bonito e feio. Porque gente feia é igual gente bonita. Só que feia. Entendeu? Então, acho que assim, a gente não Exatamente. pode ficar desfazendo das pessoas por causa de questões Isso. assimétricas. Exatamente. E a gente também não tá falando aqui sobre ser legal. Não, e é isso que eu ia falar. O que define É a feiura? melhor coisa. Essa é a melhor coisa, Ramirez. É. Fala pra mim. Tirando a simetria. Porque acontece de você olhar alguém e você falar assim, mano, o que aconteceu com o seu rosto? Com quem que você brigou? Porque você tá se deparando com uma cena lamentável. Porque você tá sendo obrigado a olhar pra cara de alguém horrível. Calma, não sai desse podcast ainda. Eu prometo que vai ficar melhor. Mas deixa a gente falar sobre isso agora. Só que o que acontece? A pessoa é tão legal, uma pessoa tão legal, uma pessoa tão divertida, tão alto astral, que aquilo reflete no exterior. E aquela pessoa, de repente, nem é uma tragédia. Não, ela começa a ficar linda. Começa a ficar bonita e tudo mais, entendeu? Então, eu acho que, pra mim, funciona assim. Exato. Né? Então, a questão externa, lógico, de assimetria, nossos olhos e tal, a gente vê a beleza ali, né? Aquela coisa externa. Só que, pra mim, o que a pessoa tem por dentro acaba refletindo tanto no exterior que a gente deixa de enxergar aquela pessoa como uma pessoa feia, por exemplo. Uma pessoa horrível, né?
E quando a gente quer dizer feia, é assim, é sempre o primeiro impacto, não é? É sempre o primeiro impacto. É tipo, a segunda impressão que você vai ter provavelmente não vai deixar a pessoa tão feia. Exato, Mas o primeiro impacto vai falar assim, Que isso? o que aconteceu aqui? Exatamente. Eu costumava assistir um cara na internet que eu acho ele muito feio. O Casey. O Casey. Eu acho que ele não vai ouvir esse podcast. Ele Se não vai ouvir, ouvir esse podcast. Ele não vai nem entender. O Ele não Casey- vai nem entender e ele não vai ligar provavelmente. Não vai. Mas o Casey, ele é tão incrível nas coisas que ele faz que ele é um cara super bonito. Depois você começa a acostumar. Mas assim, não teve uma pessoa pra qual eu não mostrei o vídeo do Casey e a pessoa não falou assim, mano, o que aconteceu com o rosto dele? O que Porque aconteceu ele é com esse muito cara? feio. Ele sofreu algo. Assim, constantemente. A cara dele pegou fogo e alguém apagou com uma colher. Com a outra parte daquilo. Com a outra ponta. Apagaram com uma chave de fenda o rosto dele. Isso, exatamente. E assim, você tá se perguntando, vocês estão fazendo graça de gente feia. A A resposta título é de. sim. Sim. A gente A sabe. título de pura comédia. Vocês poderiam fazer isso com gente gorda também? Fala pra mim, Ramírez. A gente poderia fazer isso com gente gorda também? Como assim? Se a gente poderia? É uma questão. Mas a gente poderia, porque assim, se tem uma pessoa que acha ruim falar que outra é feia, provavelmente ela vai achar ruim que a gente falaria que uma pessoa é gorda. Acho que a gente pode fazer graça com tudo. Não é? Eu acho que sim. Não é? Com, É com só gente você- gorda, com gente magra. Eu acho que é só você ter a consciência de que todo mundo é acometido pelas mesmas coisas e nós somos iguais, Exatamente, somos todos iguais. não é? Eu tenho problemas muito piores do que alguém que pode ser feio. Provavelmente. Eu também. Não é? Muitos. Eu sempre fui gordo na minha vida, então se eu faço piada de gordo, eu só tô pegando a minha vida. Eu também. Os problemas que eu já tive por ser gordo são os problemas que eu faria piada. Sim. Não Eu é? também. São problemas que eu já vivi, que eu sei. Da mesma forma que eu falo sobre feiura. Da mesma Com a forma. mesma propriedade. Com a mesma propriedade. E digo mais, o que eu ia falar quando a gente falou sobre ser legal e feio ao mesmo tempo, as pessoas que eu tenho mais carinho de lembrar de ter conhecido na minha vida foram pessoas muito legais e muito feias. Então, Mas são pessoas que eu guardo no coração, sim. né? E Por eu quê? nem lembro que as pessoas são feias, É eu só lembro porque- que elas são legais, esse é o melhor. E o negócio é o seguinte, a pessoa quando ela é feia, ela tem que ter alguma outra coisa que compense a feiura dela. Mas ela tem que ser Não, consciente isso? Não é que ela tem que, mas é que tipo assim, se ela for feia e chata, Azar o seu. é tipo, mano, Azar o seu. Né, Vai ter agora- gente que vai gostar de você, óbvio. vai sim, mas Porque todo mundo encontra a sua própria turma. mas o negócio é esse, é você pensar assim, pô, o cara já é feio, mas ele é muito divertido, porque isso as pessoas fazem. A gente só tá falando de forma escancarada, mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Quando chega alguém, conheci um cara, tal, ou conheci uma mina, como ela é divertida, exótica, bem-humorada, mas... Não se leva a sério, É. o que é o melhor. E, mano, eu já vi muita gente falando que quando vai apresentar namorado, e namorada também, fala assim, não é bonito assim, sabe? Mas, meu, puta cara, gente boa, trabalhador... Tipo, você tá chamando o cara Você ou tá- a pessoa de feia, Sim, ou você feio. só tá transformando o lado negativo dele em uma coisa positiva É, por forçar. tipo assim, olha, se você tá procurando beleza nessa pessoa, não encontra. Inclusive, deve um pouco. Agora, Sim. é um cara legal, é uma um cara pessoa legal. trabalhadora, é uma pessoa esforçada, dedicada, tudo Isso. mais. E no final das contas é isso que importa. Exatamente, porque esses atributos fazem com que a beleza seja um fator pequeno na relação que você cria com a pessoa. Isso. Não é verdade? Exatamente. Exatamente. Então, é mais fácil, na sua opinião, falar que um bebê é feio ou que um adulto é feio? É mais fácil, você diz? É, porque assim, se a gente for falar aqui escancaradamente como a gente tá falando, e a gente nem tá bêbado. Eu tô tomando água. Não, a gente tá tomando água. Não, escancaradamente falando, eu acho que assim, eu tenho muito mais facilidade de olhar pra cara de alguém 18 mais e falar, mano, você é feio. Sim. Do que de uma criança. Porque a criança, ela não faz nada além de ser bonita. Então, se eu tiro a beleza dela, Isso. é nada. Porque se você pega seu joelho Isso. e põe olhos, uma boca e um nariz, é um bebê. Sim. Não é? Parece. Todo bebê tem cara de joelho. Todos. Essa é uma outra teoria provada. Sim. Agora, tem joelhos mais bonitos que outros, você não pode negar. Não dá pra negar isso. Só que o negócio qual que é? Quando uma criança... Quando é um adulto, tipo, a gente tem sempre esse contraponto, né? Tipo, ele é feio, mas, meu, gente boa, não sei o que lá, tal, beleza. Agora a criança
Criança não tem personalidade. A criança Não. se formando ali ainda. Você não conhece ela ainda. O principal atributo de uma criança é ser bonitinha. Isso. Aí você chega e fala, seu filho é feio? Não é legal. Não é legal. Você anulou a única coisa que deixa seu filho legal. O único motivo pelo qual as pessoas olham pro seu filho, você acabou de tirar dele. Exatamente. E aí não tem mais sentido ter filho. Se É for isso? pra ter filho feio, mano. Nosso ponto é, se for pra ter filho feio, nem faz força. Exatamente. Você entendeu? Pra que passar? por A não, essa ser que, a não ser que ele vire, né, uma pessoa bonita no futuro e interessante. E interessante. E legal e honesta e tudo mais. Exatamente. E aí, beleza. Você já entendeu que tudo isso é uma grande brincadeira. Exatamente. É claro que existe gente feia, existe gente bonita. Isso é inegável. Todos nós já passamos por essas situações e beleza, a gente pode mudar aqui. Mas o que eu queria falar era o seguinte: o tom que a gente usa pra fazer uma coisa e outra. Porque você comentou assim, se eu chegasse pra uma pessoa 18+, o que quer dizer que a pessoa já tem a possibilidade de saber interpretar Isso. o que é uma ofensa e o que é uma observação? Você entendeu? Sim, sim. Então, se você chega pra uma pessoa, um amigo seu, e fala, mano, você é feio, né? Isso você entende como o quê? Não, assim, sem contexto, você pode interpretar qualquer coisa. Mas se eu viro pra pessoa e falo assim, mano, Você sabe que você é feio, né? você sabe que você é feio, né? Numa brincadeira, e a pessoa for bem-humorada, tá tudo certo. A pessoa fala assim, você sabe que você é gordo. Aí tá tudo bem, entendeu? Exatamente. Você sabe que você é ridículo. Tá tudo certo. Você sabe que você se veste que nem um babaca. Você entendeu? Agora, quando você quer ofender, não tem um tonzinho diferente? É que eu acho que na ofensa você meio que conclui, né? É. Tipo, não abre. Não abre pra discussão. Olha aquilo, aí. não É isso. Esse é o ponto. Na ofensa é a conclusão do assunto. É o né? julgamento. Exatamente. Tipo, você definiu, bateu o martelo, acabou, você é feio. Acabou. Você é bobo e eu posso ir pra minha casa agora. Você entendeu? Não é tipo, você é bobo, vamos ser bobo junto? Não é isso. É tipo assim, não tô tendo uma conversa com você. Não, eu não. estou te informando Exato. que eu sinto isso pra você, em relação a você. E esse sentimento é final, você é feio. Você é feio. Sim. Nós dois já passamos por situações que já fez a gente muito mal e deprimente. Nas nossas... Já falaram pra gente, provavelmente, que a gente é bobo, num outro sentido da coisa. Já, com certeza. Uma das... Muito provavelmente por isso, né? Pelo que a gente faz. Pelo que a gente faz. Porque vocês devem estar pensando, nossa, como eles são bobos, e como eles são feios, e como eles são... Ou não, ou você que tá Falastrões. ouvindo sozinho, você tá concordando tudo com tudo. Muito provavelmente tá, viu? Porque aquele negócio da ética, moral e cívica é só aquilo que você faz onde ninguém tá te olhando, né? Como é que é? Sim, é algo desse tipo aí. É algo desse tipo, a frase que é composta dessa forma. E aí, quando ninguém tá te olhando e você tá ouvindo uma coisa que você faz sentido, você dá aquele suspirinho com o nariz, tipo... Sim, Sabe? Sim. Tipo... Ah... Mas uma coisa que eu acho importante também ressaltar, porque você falou que a gente tava todo mundo brincando aqui, a gente tá brincando, mas existem coisas que são verdadeiras, do tipo, gente, Claro. existe gente gorda, existe gente feia, existe gente magra, existe gente Exatamente. de tudo que é jeito. Exatamente. Mas eu acho que isso é o que torna a gente tão especial, sabia? Eu também acho. Eu acho que tudo bem a gente ser feio, tudo bem a gente ser gordo, tudo bem a gente ser chato, a gente ser legal, a gente ser alto, baixo, magro, tanto faz, mano. Eu acho que a variedade humana... Essa é a parte séria. Não, é porque Tá eu tô tentando concluir pra não parecer que a gente só tava ofendendo as pessoas de graça. Que a gente faz isso. A gente faz isso. Sim. Não, mas é que isso é uma coisa que eu sempre pensei. Sim. Que eu acho que essa variedade humana é o que torna a gente tão especial, mano. A capacidade da gente gostar de gente feia, mano. E gostar... Como se a feiura fosse o principal problema, né? Mano, tem gente que quer o mal de outras pessoas. E a gente tá
falando de gente feia. Não, é que eu tô falando Gente, assim... ser feio é o menor dos problemas, tá bom? Exato, não, mas calma, é que eu vou concluir, é que a gente começou aí e eu não consegui concluir. Sim. É que apesar da gente saber que cientificamente os olhos humanos sentem mais agrado com gente linda, imagina se a gente só fosse se apaixonar porque tem uma beleza exterior maravilhosa. Qual que é a graça da humanidade? Não, eu não acho. E se todo mundo fosse igual, imagina que chato seria, Chatice mano. seria. Que né? chato seria. Eu acho que... Eu acredito em Deus e não me importa. Eu acredito... Só uma observação Você aqui. entendeu? É só uma observação Tá aqui. bom. Já posso até concluir. Não, tô zoando. Eu acredito em Deus. Eu acho que Deus fez todo mundo diferente pro ser humano aprender a viver. Exatamente. Aí você fala assim, existem raças diferentes. Não existem raças diferentes. As pessoas Existem nascem, formatos, né? nascem diferentes, com diferentes características. Sim. Não é que a pessoa precisa ser tratada diferente. Eu Sim. entendo dessa forma. Eu acho que é mais fácil de viver assim. Exatamente. Não é mais fácil de viver assim? Eu também acho. Não é mais fácil viver sem ser racista? Fala pra mim. É muito mais fácil. Eu é acho muito muito mais mais fácil. fácil. Eu digo mais. Eu acho que é muito mais fácil você viver sem ser preconceituoso. De qualquer tipo. Quando eu Porque- falo racista é pensando na Em questão das preconceito. raças. Preconceito. Exato. É tipo isso. Isso. Porque assim, Não, porque a palavra preconceito não existe, você sabe, né? Não existe, mas É preconceito. é que o cérebro faz imagens diferentes quando você fala assim. Tá. A gente Você já fala- falou sobre isso, né? Talvez. Ok. Não sei se dentro do podcast. Tá, tudo bem. É porque preconceito já é preconceito. Já é preconceito. Isso. Tudo bem. É que sabe aquela coisa... Sabe aquela coisa de quando você usa uma palavra muitas vezes, ela perde o brilho, Sei. ela perde o sentido? Sei. E hoje em dia, A palavra na preconceito. sociedade que a gente tá, tem palavras que viraram, tipo, qualquer coisa. Sim. E pra mim, uma dessas palavras é a palavra preconceito. Preconceito é uma coisa muito pior do que é falado aí. Exatamente. Se você realmente é racista, e se você realmente tem algum preconceito, é muito pior do que... você é preconceituoso porque você falou que... Sabe? É porque eu acho que a palavra preconceito, ela tem sido atribuída de formas muito causais, assim, né? Tipo, Isso. a causa do racismo, a causa do machismo e tal. E a palavra preconceito, ela serve pra qualquer coisa que você já tem um conceito existente antes de saber qual que é a real em relação àquilo. Então, por exemplo, o fato de eu saber que eu não gosto de jaca, por exemplo, é um preconceito. Eu nunca comi jaca, Eu também não. mas eu tô falando que eu não gosto. Ou seja, é preconceituoso isso, né? É um Exatamente. conceito que eu tenho sobre a fruta que eu não vou gostar. E agora todas as jacas que estão ouvindo provavelmente estão Estão tristes. ofendidas, exato. Mas um negócio que eu acho importante, só voltando naquele assunto, é porque eu acho que esse é a real graça dessas nossas diferenças. É a gente não ser preconceituoso. É a gente saber que, tipo, o fator humano, que só retomando aquele ponto, de que as nossas visões gostam da beleza exterior bonita e que é tudo assimétrico e tudo mais, vão pro inferno quando a gente começa a falar sobre pessoas legais, interessantes e que são inteligentes e que foi o que você falou antes da gente começar a gravar, né? Que você é uma pessoa que valoriza muito a inteligência das pessoas. Uhum. E eu também. Então você começa a ver que esse fator totalmente externo, ele simplesmente desaparece quando outras qualidades assumem, né? Você começa a ver que a pessoa é formada por diversas qualidades. E beleza é só uma vírgula nisso tudo. Sim. Então tudo bem ser feio. Você pode continuar sendo feio e escutando Isso. a gente. Isso, continua sendo feio, continua escutando a gente, continua fazendo graça de coisas que todo mundo considera tabu. Exatamente. Porque a gente perdeu isso também. Sim. E eu acho triste que a gente tenha perdido isso. Porque eu já fui tão zoado na minha vida. Do pior jeito. Aham. Eu já sofri o bullying que hoje em dia é falado. Aham. Já sofri muito bullying. Eu já apanhei na escola. Eu já passei vergonha na frente dos meus amigos e nenhum dos meus amigos me ajudou. Porque provavelmente todos eles tinham medo de participar de uma briga. Eu já quase apanhei de uma sociedade inteira, mano. De pessoas que estavam num grupo. Sim. E que não eram do meu grupo. E eu falo isso porque na escola que eu estudava, tinha muita gente que fazia parte do mesmo, sei lá, da mesma panela. Aham. E assim, é aterrorizante sofrer esse tipo de ofensa quando não faz o sentido. Sim. Então, quando a gente cria uma palavra pra isso e começa a criar uma certa uma certa consciência, Aham. então quando a gente fala de bullying, quando a gente fala que não é legal e quando a gente fala que você precisa
como é que é? Como é que fala? Stand up for yourself. Tipo, começa a se defender, vamos dizer Isso, assim. como você começa a se defender, eu acho que isso faz parte daquela coisa de você entender quem é você antes de conseguir entender por que a pessoa fez aquilo e por que que você tem o perigo de fazer aquilo um dia. Exatamente. Porque da mesma forma que eu sofri bullying, isso fez eu causar bullying muitas vezes. Então, por exemplo, eu na minha infância já fui xingado, e quando eu falo xingado é porque teve um duplo sentido aí, né? Como é que fala? Eu esqueci a palavra. Quando eu emagreci e parei de ser xingado de gordinho, eu acabei falando isso. Tipo, agora eu posso. Tipo, agora eu posso? Sim, fazer o que faziam comigo. Exatamente, porque provavelmente a minha experiência tinha sido muito ruim. Sim. Quando você entende que você é a mesma coisa de todas as pessoas, que você nasceu do mesmo lugar e que você vai pro mesmo lugar, só que quando você entende isso profundamente, fica mais fácil fazer graça de tudo. Sim. E não levar tudo muito a sério. Exatamente. É isso que eu queria dizer antes que as pessoas falem assim, Lucas, eu sou feio, posso continuar ouvindo? Eu acho que Não é? É bem por aí mesmo. Não, o que eu ia falar também é que eu acho que assim, é lógico que a gente tá falando aqui e tá fazendo graça com um monte de gente, mas é muito provavelmente porque a gente aprendeu a lidar com isso, né? A gente sempre falou sobre exorcizar os nossos demônios. Nossa, demais. Porque é muito do processo. Pra caceta, velho. Que a gente passou e eu desde sempre, pra sempre, fui gordinho. E você, eu acho que a maior testemunha disso que eu nunca me importei com nada disso. Porque pra mim, isso sempre foi uma escolha. E sempre foi uma escolha porque assim, eu sei o que eu tenho que fazer pra emagrecer. É simples, né? Tipo... Saúde. Foi mal, engoli uma bola de gordura aqui. Então, acho que assim, eu sempre soube o que eu tive que fazer pra... Muito conveniente pro momento atual. Então, eu sempre soube o que eu tive que fazer pra emagrecer. E ainda assim, eu sei que eu meio que escolhi esse caminho. Tipo, não, mano, quer saber? Foda-se, vou comer o que eu quero e já era. Isso, eu vou usar a minha gordice pra ser engraçado. Isso, e aí acontece exatamente isso. Você começa a optar por fazer graça dessa coisa, porque isso não vai te causar um gatilho, não vai ser ruim. E a única coisa que as pessoas poderiam usar pra te ofender, entre aspas, você acaba de desarmar elas quando é esse assunto. Então, tipo, vai o gordo, Rodana. O que você faz? Fala, tá bom. Tá bom, ô feio. Sou gordo, você é feio, mano. Tamo na mesma. Entendeu? Então, tipo, eu acho que... E esse é um negócio, né, que as pessoas muitas vezes não conseguem entender que... se você tá ok com quem você é e com o que o seu corpo representa, porque o meu corpo não diz muita coisa sobre mim. Não. Eu acho que eu sou muito diferente do que eu externalizo só. Eu acho que as pessoas têm muito Acho que por dentro você nem tem barba. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas têm muito pra conhecer do Ramires que não é exposto no meu corpo. Então, Isso. por mim, tudo bem. Tá tudo bem. Você achar o que você quiser do meu corpo, se eu sou feio, se eu sou bonito, se meu dente não é alinhado, se minha gengiva é muito grande, se eu sou orelhudo, feio, tanto faz. Tá tudo bem. O Ramírez, por fora, ele é um cara super bonito, super bem apresentável, mas por dentro ele é uma péssima pessoa. Então, você vê, não é congruente. Exato. Você entendeu? Eu posso ser essa pessoa por fora, um cara gordinho, que fica sentado e é sedentário, e não é muito... Por dentro, um atleta. Por dentro, um puta atleta. Totalmente dopado. Totalmente dopado, entendeu? Se você me vê num campo aberto um dia... Ajuda o meu coach. Olha, Lucas, eu vou te falar um negócio, hein? Quem diria que esse podcast começou com a gente humilhando gente feia? Não, tô brincando. Não, a gente começou falando de ofensa. Nada foi planejado. Nada. A gente começou... É porque os nossos assuntos são sempre assim. A gente começa entendendo o porquê todo mundo faz a mesma coisa. Sim, exatamente. A gente começou falando sobre essas ofensas que podem ser pesadas e as piores umas que as outras. E acabou sendo uma lição de moral aí sobre positividade do seu corpo. Isso, e pra nós também. Exatamente. Porque a gente precisa ficar se relembrando disso o tempo inteiro. Sim. Das nossas próprias vidas. Exatamente. Mas o que não dá pra negar é isso. Tem gente feia, tem gente bonita, tem gente gorda, tem gente magra, tem gente... O que mais? Grande, pequena. Larga, elânguida. Preta, branca. Tem gente que não gosta de admitir que bebê é feio. Exatamente. Tem gente que admite mesmo que for dentro da sua própria cabeça. Sim. E outra, existe um espaço seguro
que é os nossos pensamentos. E todo mundo pode pensar o que quiser. Exato. E as pessoas acham que elas estão seguras lá dentro, né, Ramires? Exato, e a gente Fala tá pra mim. ensinando aqui as coisas. Inclusive, esse é só um negócio que eu queria aproveitar e fazer um parênteses aqui. Sobre. Você sabia? Eu vi um vídeo. Eu não tenho propriedade nenhuma pra falar porque eu sou branco. Mas eu vi um vídeo de uma galera falando, de uma galera ativista falando que é melhor que eles. É menos ofensivo ser chamado de preto do que de negro. Você sabia disso? É mesmo? E na nossa cabeça de branco caucasiano, a gente acha que chamar de negro é uma coisa mais educada, né? Mas na verdade, Pode ser. eu vi um negócio falando sobre ser chamados de preto. Isso é um problema pra Branco. quem cresceu com amigos negros Pretos. ou pretos. Negros ou pretos. Ou. Como é que é? Afro-americanos. Afrodescendentes. Afrodescendentes, Isso. afro-americanos. É porque afro-americanos é a forma estrangeira de chamar. Isso. Mas isso é um problema pra quem cresceu no meio de. No meio de uma variedade grande de raças. Aham. Porque quem cresceu no meio de uma variedade grande de raças não faz distinção. Exatamente. Então, se você cresce... Eu, por exemplo, eu cresci no meio de muita gente diferente. Eu tenho amigos negros... Pretos. Sério? Briga aqui. Enfim, todas as raças que você pode imaginar. E aí, teve uma hora que me falaram assim, e eu tô descrevendo muitas pessoas. Teve uma Tá. hora que me falaram assim, você não pode mais falar isso dessa pessoa. Eu falei assim, do Marcos? Sabe? Sim. Eu tenho o nome, eu posso falar, não, o Marcos não liga. Sim. E aí eu fico achando que as outras pessoas daquela raça também não ligam, mas na verdade tem algumas que ligam. E vira um policiamento de outras raças em cima da raça que você nem é. Isso é. Da Então- cor, né? Porque é a mesma raça. Da cor. A raça é. Tudo bem. Tá vendo? Você entende? Não dá mais pra falar nada. Não dá pra falar nada, Lucas. Eu Não vou dá pra falar nada. Você tá preso, racista. Dá aqui o Que braço. saco. Mas É, eu é acho complicado que. isso. Eu também. Eu Eu sei fiquei que- muito triste quando eu percebi que a nossa sociedade tava virando essa coisa hipócrita Sim. de... eu sou branco e eu quero defender os negros. E tem uma coisa Eles precisam ser defendidos? que eu sempre percebi, mano. Você sabe que eu tenho uma irmã preta, né? Eu sei. Então, a Com Letícia. certeza. E as pessoas Maravilhosa, sempre causam um desconforto gigantesco quando a gente fala que a gente é irmão. Porque a gente não tem nada a ver um com o outro, não só pela cor, né? Porque a Letícia, eu sou alto, branco, de olho claro. A Letícia é preta, baixinha e normal, assim. O cabelo dela normal. Ela é bem característica, tipo afro. Uhum. Tá com o cabelo. Poderia ter um afro se quisesse. Poderia. Só não tem Poderia. porque não quer. Inclusive, eu vejo as fotos dela de criança e são as fotos mais lindas, mano. Porque ela tinha Nossa. realmente o cabelinho Black Powerzinho Nossa, eu lindão. acho demais, mano. Eu invejo tanto. Eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso. E aí, quando a gente era apresentado, tipo, pras pessoas, todo mundo falava, nossa, mas vocês são tão diferentes, o que é... Tipo... Porra, pergunta, mano. Né? Tipo, fica mais fácil, coisa, mais fala assim, fácil. mas por que vocês são pai diferente, mãe diferente? As pessoas não tinham esse tato. E a Letícia, na verdade, ela é adotada, né? Desde sempre ela sabe e ela sempre soube. Mas você vê que esse é o tipo de coisa que causa um desconforto. Então as pessoas, ao mesmo tempo que elas querem policiar e querem ficar em cima, lutando pela igualdade, quando elas se deparam com uma situação que elas têm a chance de tratar de forma igual, ela é desconfortável. Uhum. Né? Então, porque assim, se fossem duas crianças pretas, elas iam perguntar, nossa, mas vocês não têm nada a ver uma com a outra. Mesmo sendo da mesma cor, não quer dizer que elas precisam ser parecidas, né? E da mesma forma com os brancos. Só que agora você vê um de cada cor, a estranheza é tão maior que você não sabe lidar com essa situação. E eu acho isso tão louco, é tão absurdo. Você vê que o seu exemplo é uma parcela de uma ideia muito maior. Vocês são irmãos por criação Sim. e por... Como é que fala? Consideração. Um dia vocês falaram assim, nós somos irmãos pra sempre. Sim. E o que a gente tá falando aqui é que todo mundo, na verdade, é irmão. Né? Numa ideia sim. maior, Numa ideia maior, sim. todo com certeza. mundo é igual. Cara, todo mundo é igual. Eu e você morre da mesma forma. Exatamente. A Esse gente que é o nasce pior. e morre da mesma forma. Esse que é o pior, tipo, eu morro da mesma forma. Se eu cair de 3 andares, eu vou morrer igual a você. Você não vai sobreviver igual eu. Eu fico pensando, por que fazer distinção? Se é tão Exatamente. fácil de entender que, porra, mano, é só A gente aparência. é todo mundo igual. Exatamente. É só aparência. É só
a cor da sua pele é só um olho seu que é mais separado ou mais fechado que o outro. Isso. O jeito que seu cabelo sai da sua cabeça. Exatamente. E Não tipo, a forma... E se a gente pegar aqui uma faca e abrir nós dois no meio aqui, vai encontrar as mesmas coisas. Meu sangue é verde, mano. Você sabia disso? Não. Então acho que Eu queria muito ter sido mordido por uma aranha radioativa. Eu só abri esse parênteses aqui porque eu acho que eu consumi muito conteúdo de super-herói quando eu era criança. Isso é um pouco de problema. Pode voltar. Nossa, eu não faço a menor ideia de como você chegou nesse assunto. Porque eu falei que meu sangue é verde. Pode continuar, vai lá. Entendi. Não, era isso, mano. Eu acho que... Preconceito... O que a gente quer... Gente preconceituosa é tudo cuzona. Ah, esse? Esse a gente tem que concluir assim. Ah, tá. Preconceito é coisa de gente idiota. Tá bom. Preconceito é coisa de gente feia. Só que feia por dentro. Então, Isso. você gostou desse livro Eu aqui? gostei, hein? Eu achei maravilhoso. Esse high five que a gente tentou agora não deu certo, como Isso. sempre. O que faz o nosso ponto ser muito melhor, Exatamente. no final das contas. Mas o que a gente quer com esse podcast é que duas pessoas que levam a vida de uma forma leve possam conversar e propor conversas de forma leve. Sempre. Não é? O que a gente sempre quis? Sempre o que a gente quis. O que eu e o Ramires sempre quisemos é isso. É que a gente pudesse abrir pro mundo a forma mais simples de ver as coisas. Exatamente. De pessoas que já sofreram as mesmas coisas. Exatamente. De Bullying, ofensas, gente chamando de bobo e de feio. E tipo, falando, você nem merece ter esse trabalho. Eu já fui humilhado nos trabalhos que eu já tive. Então, olha lá, tá vendo? Algumas diversas vezes. E é isso. Eu acho que é uma conversa de gente que já foi ofendido tanto por fatores externos quanto fatores internos. Isso. E estamos aqui, vivam e vivendo. Exato. E não tem máculas, e nem mágoas, e nem marcas. Só usamos a nosso favor isso aí. Só usamos palavras com M. Hoje em dia, o que a gente é? Pessoas Feias e divertidas. e divertidas. Sem... Uma história pra contar. Com Era história... Isso. Como uma história pra contar? Não, eu ia falar alguma coisa tipo, vivendo a vida leve. Só que eu pensei, porra, meio margarina. Inclusive... A gente não consegue fazer a porra da piada sem dar risada. Faz o seu, merchan. Esse episódio é um oferecimento de Becel. Nossa, A era nova... Hã? Era a mesma manteiga que eu tava pensando. Vai, Por que termina. será? Eles estão pagando nosso salário, faz aí. Desculpa, são 30 segundos só. Becel, a margarina sem sal. Uma Você, vez quando Becel, gosta, nunca não outra tem margarina. gordura vegetal. Isso. E você quer fazer algum oferecimento? Porque Não, eu tenho o oferecimento final pra mim já tá na minha cabeça. Então pode fazer. Se for pra ser feio, que seja por fora. Eu acho que é isso. Não é? Eu acho que é isso. Porque por fora não dá pra mudar. É? Mas por dentro sempre dá. Dá pra Sempre ser uma pessoa Lógico que melhor. dá, lógico que dá. Dá pra ser uma pessoa mais E divertida. outra, ser fora, ser feio por fora, nem importa tanto. Nem importa. Vai Me ser dá aquele um negócio beijo. Exatamente. Entendeu? O que importa é por dentro. Seja bonito por dentro. Maravilhoso. Vamos aí? Bora? Vamos seguir esse caminho de vida? Vamos, todo mundo. Eu acho que a gente aprende muito aqui, Ramires. Isso. Inclusive eu e você. Eu já vou dar um aviso também aqui também. Fala pra mim. Se um dia te chamarem de feio e você se sentir mal, porque a gente sabe que dói. É Dói. dolorido você chamar de feio. É, como a gente É já falou dolorido, aqui. É dolorido ser chamado de bobo porque você fez uma besteira. Por Isso. exemplo, você deu um pulinho mais engraçadinho e alguém fala assim, você é bobo? Você é bobo, cara. E isso é quando você conclui e vira ofensa. Exatamente. Você é bobo e a pessoa sai fora? Sim. Não se sinta mal. Fala, pode continuar. Não, eu ia falar exatamente isso. Porque eu acho que ser chamado de feio, de bobo ou de qualquer coisa, nada mais é do que uma mera ofensa que está saindo de quem você nem se importa tanto. Então, se a pessoa teve a coragem de te chamar de feio, sinto muito. O problema é mais dela do que seu. Exatamente. Isso diz mais sobre ela do que sobre você. Exatamente. Às O que vezes você é uma importa pessoa muito e o legal. que diz sobre você é você se olhar no espelho e falar assim, hoje eu tô lindo. Sim. Mesmo que seu olho esteja aqui. Exatamente. Hoje o podcast foi estritamente motivacional. Positivo. Positividade total, porque todo mundo precisa de autoestima, Ramires. Exatamente.
Eu já me ferrei muito porque eu já fiquei sem autoestima na minha vida. Exatamente. Não é legal, Eu também. a gente não se gosta muito e amor próprio é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter. Exatamente. Vamos falar junto então aquele mote lá que você falou agora há pouco? Você lembra dele inteiro? Lembro. Eu preciso repetir em off? Vai, repete pra mim. Se for pra ser feio, seja por dentro, por fora. Vamos lá. Até eu tinha esquecido. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá, então. Esse foi o podcast Gritando Baixo, episódio 16. Eu preciso fazer um pedido muito importante pra vocês aqui agora. Se você escutou esse podcast até agora, compartilhe esse episódio. E não só isso, se você ouve pelo iTunes, é importante que você classifique o podcast como 5 estrelas. Isso Sempre é verdade. Se for pra classificar como 3, nem precisa. Nem precisa. A gente nem tá. A gente nem. Se você já ouve, porra, sabe? Qual é a Dá essa dificuldade? moral. Dá essa moral pra gente. E por que eu tô começando a pedir isso agora? Nós vamos começar a pedir isso agora. Porque a gente já agora tem 16 episódios. Exato. E a gente tá crescendo. E a gente tá muito feliz com essa ideia toda. Então, classifique esse episódio, tá? E se você encontrar no Google um lugar que dá pra você fazer uma classificação desse podcast, classifica também. Exatamente. Tá bom? Certo. E meu nome é Lucas. Eu sou o Ramires. Nós gostamos de você. E Se você for pra ser feio, que seja por fora. Um abraço, pessoal, Um abraço. e até o próximo. Se você um dia me encontrar brigando com um urso cinzento, ajude o urso. Taranana, Tan, tan, taranana, 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 taranana. A gente começou com a família mais feia. A gente terminou com a família mais feia do mundo. feia do no Brasil. podcast, olha aí. Do Brasil. Ai, ai.